tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre os israelitas vingam o ultraje feito ao levita, Juízes 20, do versículo 1 ao 48, que diz assim: Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: Contai-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, eia, daí a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000 e 1000 de 10.000, para providenciar mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindo às cidades de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindo das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: Tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá contra eles e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde perante o Senhor, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: Tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: Subi, que amanhã eu os entregarei
nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu a toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja, começaram a Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram Benjamim, seguiram-no, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a Penha-Rimon, e na respinga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a Penha-Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Estarei explicando. Em Juízes 20, vemos que todas as tribos de Israel ficaram sabendo do que aconteceu à mulher do levita, e indignados levantaram 400.000 homens prontos para a batalha, para ouvir o relato da boca do viúvo sobre como tudo aconteceu. Tendo ouvido eles, decidiram ir até a tribo de Benjamim para executar os infratores, mas os benjamitas não quiseram entregá-los. Por causa disso, houve grande batalha entre eles, e da tribo de Benjamim morreram 25.000 homens valentes. Crimes bárbaros normalmente produzem uma indignação maior nas pessoas, e a depender do requinte de crueldade, a raiva e o desejo da justiça ficam ainda mais latentes. Foi exatamente o que aconteceu aqui. 25.000 homens de Benjamim morreram por causa desse crime. Histórias como essa devem ser um alerta para nós sobre como nos comportaremos diante da ameaça, da calamidade, da injustiça e, enfim. Cabe a nós, sobretudo, nos esconder à sombra das asas de Deus, o nosso Senhor, para que possamos estar guardados do dia mau e das setas malignas do diabo.
e mesmo que venhamos a sofrer danos em físico, que a nossa alma permaneça firme em Deus. Explicação e significado de Juízes 20. O significado de Juízes 20 relata que o ataque contra o levita e sua concubina no capítulo 19 resultou na guerra civil entre Benjamim e o restante de Israel. Planos para castigar os moradores de Gibeá, soldados de todo Israel, se reuniram para atacar Gibeá. Portanto, os governantes de Gibeá não fizeram nenhuma tentativa de punir os assassinos e também os líderes de Benjamim ficaram do seu lado. Benjamim decidiu lutar contra as outras 11 tribos. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus qual das tribos atacaria primeiro a tribo de Benjamim. E o Senhor respondeu que seria a tribo de Judá. No começo, a batalha correu bem para os benjamitas, como eles conheciam o terreno do país melhor do que os israelitas, e nessas regiões montanhosas o maior número de Israel não tinha grande vantagem. Além disso, os benjamitas estavam lutando pela vida de seu povo e por sua terra natal, enquanto os israelitas não compartilhavam de tais interesses pessoais. Além disso, os israelitas podem estar confiantes demais com seu exército muito maior. Somente quando os israelitas ficaram desesperados e se voltaram para Deus com sinceridade e total dependência, Deus prometeu a eles vitória. A vitória dos israelitas. Apesar da garantia da ajuda de Deus, os israelitas tiveram que planejar seu ataque cuidadosamente e executá-lo adequadamente para serem vitoriosos. A história da batalha é então repetida em maiores detalhes para mostrar como os israelitas operavam. Sua força principal retirou os benjamitas de Gibeá após o que uma força israelita menor saiu do esconderijo para atacar a cidade de defesa. Os soldados de Benjamim, presos entre as duas forças israelitas, foram massacrados. Apenas 600 da força de combate benjamita escaparam. Enquanto isso, os israelitas espalharam seu ataque por todo o território tribal de Benjamim, queimando as cidades e matando o povo. Juízes 20, do versículo 1 ao 48, a decisão de unir-se contra Benjamim foi tomada em uma assembleia com todo o povo de Israel, realizada em Mispa. Os filhos de Benjamim, que aparentemente não estavam na assembleia, responderam a essa decisão, juntando-se aos homens de Gibeá para a batalha. Depois de resistir a 2 ataques, Benjamim foi cercada e suas cidades foram dizimadas. A decadência espiritual de Israel resultou na destruição de seu próprio povo com uma vingança uma vez reservada aos povos pagãos. Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!